por quem eu sofri e sofro a perda de todas as coisas. Parte 03, dia 15/5/2024. As águas da aflição lançadas sobre os rostos dos cristãos desmaiados muitas vezes os fizeram se recuperar. E com certeza esta geração precisa de tal despertar. Os sofrimentos tendem à convicção dos homens. Jeremias 2, 23-35. Salomão nos diz: essa opressão enlouquece o sábio. É o maior do que ele nos deixa ver. Fará um homem louco sábio, como no caso do pródigo? Lucas 15:17. Sem dúvida, os sofrimentos farão com que todos vejamos falhas em nosso caminho, que não tínhamos vontade de reconhecer em nossa prosperidade. Os sofrimentos também tornam o pecado amargo. A tua própria maldade te corrigirá, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que é uma coisa má e amarga, que tenhas abandonado o Senhor teu Deus. O pecado é como o pão de Ezequiel, doce na boca, mas amargo na barriga. Quando o Senhor escreve o pecado no castigo, a ferida da ferida tornará o pecado amargo. Será então como fel e absinto nos seios, para desmamar a criança. Eles também são uma cerca no caminho do pecador. Oséias 2, 6. Muitos estão cavalgando para longe do Senhor, até que a cruz os encontre, como o anjo fez com Balaão, e os coloca de pé. Realmente, se o Senhor não fizesse conosco, onde estaríamos em pouco tempo? É a bondade de Deus para a Igreja da Escócia que Ele não permite que ela tenha muito tempo em pecar, mas leva rapidamente quando ela está se afastando dele. As aflições também estimulam os santos a se apegarem a um Deus que parte. Oséias 2,7. Os sofrimentos são as cunhas do diabo, impelidas a separar os santos de Cristo. Mas Deus os faz cordas para atraí-los a Ele e fazê-los se apegar a Ele com propósito de coração, como a criança se apega à ama, quanto mais ela se oferece para arrancá-la dela. 3. Para aprendê-los a viver pela fé. Também deixarei no meio de vós um povo aflito e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Nunca há tanta glória dada a Deus em crer, como em um tempo de sofrimento. As promessas da aliança nunca cheiram tão bem como então. Não, há muitas promessas na Bíblia, das quais os santos nunca provaram a doçura até então. Enquanto seus prazeres mundanos permanecem inteiros sobre eles, eles vivem muito pelos sentidos. Enquanto eles vivem à vontade em suas próprias casas, o abrigo que é nessa promessa: Senhor, você tem sido nossa morada em todas as épocas. Não é tão doce quanto quando eles não têm mais nada em depender. O pão de cada dia na promessa não é tão doce quando temos fartura, como quando estamos em circunstâncias de necessidade. 4. Ser um testemunho real perante o mundo da excelência superlativa de Cristo e da realidade da religião. Enquanto o mundo vê homens e mulheres que eles não podem negar que são sábios e sóbrios, e tendo a devida preocupação com seus prazeres mundanos, mas sofrem a perda de tudo, ao invés de se separarem de Cristo e de seu caminho, isso deve deixar uma convicção em suas consciências dessas coisas. Enquanto eles veem isso, é um testemunho diante deles disso, que o favor e o caminho de Cristo são melhores do que todo o mundo, preferível às relações, aos bens, sim, e à própria vida, pois seu favor com eles pesa sobre as carrancas do mundo.
E o testemunho de sua consciência, aquele pássaro dentro de seu peito, faz a mais doce de todas as melodias. Essa conduta dos santos sob sofrimentos também é um testemunho da vida futura contra uma geração ateísta. O que eles temem? Que eles escolhem o sofrimento em vez de pecar. Não a ira daquele que só pode matar o corpo, pois pecar era a maneira de preservá-lo, mas a ira dele, que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. O que eles esperam? Grandes coisas no mundo? Não, eles perdem o que têm, portanto procuram uma recompensa e recompensa em outro mundo. E também um testemunho do poder que existe na religião, para afastar o coração do mundo. Jó é apenas um dissimulador, diz o diabo, mas estende a mão agora e toca tudo o que ele tem, e ele te amaldiçoará na sua face. Mas Jó faz do diabo um mentiroso. Há um poder na religião que os faz sofrer a perda de todos. Da mesma maneira, estabelece esta grande verdade, que há um poder na religião para fazer os homens viverem sem essas coisas, que o mundo carnal não pode querer, que é uma comunicação que o mundo carnal não pode querer, que é uma comunicação entre Deus e a alma, que pode suprir a falta de todas as coisas. Deus vai deixar seu povo ver que ele pode fazê-los viver muito bem sem essas coisas. E ele vai deixar o mundo ver isso também. João 14:19. 5. E para fazê-los ansiar pelo céu, e assim prepará-los para um lugar entre os que estão à sua direita. Se eles não fossem tão duramente entretidos no mundo, eles não ansiariam tanto por estar em casa. Mas o caminho acidentado que eles encontram no deserto os faz desejar ver a terra de Canaã. Enquanto o mar deste mundo está calmo para o povo de Deus, eles correm o risco de dizer: é bom estarmos aqui. Portanto, o Senhor levanta uma tempestade. O navio é lançado para lá e para cá. Então eles desejam estar em terra, na terra de Emanuel. 6. Que o que eles conseguirem, eles possam ver melhor de que mão abençoada vem. Deus ama que o seu povo saiba que eles estão em seu comum pelo que eles têm em um mundo. Quando os homens têm tudo à mão, eles não entendem tão bem o que estão segurando. Portanto, ele às vezes chama seus próprios benefícios para mantê-los de mão em boca. E faça-lhes muitas incumbências ao trono da graça, para o que eles tinham antes de uma maneira mais comum, possam vir a eles como resposta de oração. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus, porque o Senhor sabe todas as coisas que precisamos. E toda vez que oramos a Ti, temos a certeza que nós temos Jesus Cristo à sua direita, que intercede por nós. Muito obrigado a Deus por tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.